Convido a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 7. Nós faremos a leitura dos versículos de 1 a 23. Querido Deus, nós louvamos o Teu nome por tudo que já aconteceu nessa noite, ó Pai. Louvamos o Teu nome porque o Teu povo está congregado na Tua casa. Teu povo, Pai, busca o Teu favor. O Teu povo, ó Pai, agradece, ó Pai, os grandes feitos do Senhor. O Teu povo já se quebrantou, ó Pai, confessando os seus pecados, recebendo o perdão que temos em Jesus Cristo. Pai, agora a Tua palavra foi lida, ó Pai. A Tua palavra que é a verdade, a Tua palavra que é a palavra de vida eterna, ó Deus. Pai, que essa palavra ímpar, essa palavra que não é palavra de homem, mas palavra do Senhor, ó Pai, possa falar profundamente aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, ministra aos nossos corações através do Teu Santo Espírito, ó Pai. Nós precisamos, ó Pai, do renovo, precisamos, ó Pai, do mover sobrenatural do Senhor. Pai, que não haja aqui uma ministração baseada na sabedoria do homem, mas que seja o Senhor, ó Pai, porque nós queremos ouvir a Tua voz, ó Pai. Pai, dá que, se houver alguém aqui nesta noite que ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, Pai, dá que nessa noite possamos ter festa, Pai, celebração de pessoas se rendendo ao senhorio de Cristo. Pai, dá que nessa noite pessoas que já confessaram a Jesus como Senhor, ó Pai, mas que têm, Pai, titubeado, ó Pai, em obedecer ao Teu querer, ó Pai, através da manifestação sobrenatural do Teu Santo Espírito. Sejamos inspirados, ó Pai, a confiar no Teu poder, a confiar, ó Pai, que é o Senhor, ó Pai, quem tem o melhor plano. Pai, quantas vezes, Pai, temos questionado o Teu agir. Pai, mas diz a Tua palavra que o justo viverá pela fé. Diz a Tua palavra que sem fé é impossível agradar ao Senhor, ó Pai. Aumenta, ó Deus, a nossa fé. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, nós temos falado nesse mês sobre o tema fiel até o fim. Eclesiastes 7:8 diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. Porque nem sempre aqueles que começam bem terminam bem. Então o fim das coisas é melhor do que o começo. A caminhada de fé, a caminhada cristã, não é uma corrida de 100 metros rasos. Eu fico pensando como seria o Usain Bolt depois dos 100 metros rasos. Como ele daria. Até os 400 no revezamento ele vai bem. Mas depois dos 400 metros, como ele seria? Porque, meus irmãos, começar bem é tranquilo. Agora, permanecer naquele mesmo ritmo, naquele mesmo propósito e ser fiel até o fim, a carreira que Deus tem nos chamado, é outra situação. E é imperativo, meus irmãos, que possamos entender que a bênção de Deus para nós é para aqueles que perseveram até o fim, para aqueles que são fiéis até o fim. Há uma chamada para começar e continuar, porque aquele que começou boa obra em nós, ele há de completá-la. Agora, se há algo que tem sido um gargalo para que possamos ser fiéis até o fim, fiéis ao chamado, à vocação de Deus para nós, é quando nós tratamos com os nossos projetos, os nossos planos. Nós temos dificuldades em entender que Deus tem o melhor plano. Quantas pessoas estão animadas, mas quando os projetos não seguem o ritmo do seu ideal de vida, elas desanimam.
Meu pai está internado, Wesley, lá na Santa Casa, e eu vejo tanta coisa que poderia ser feito, mas Deus é soberano. E nada, nem na Santa Casa, nem na nossa vida, e nem na nossa igreja, vai atropelar o ritmo e o propósito de Deus. Alguém já disse que se você quiser fazer Deus sorrir, faça planos. Eu não concordo com essa frase. Se você quiser Deus sorrir, faça planos. Essa frase não está na Bíblia. Na Bíblia, ela corrige essa frase. Tiago 4 diz que se você quiser fazer planos, você precisa condicionar o seu plano, o seu projeto de vida ao plano maior e soberano do Senhor. Nós precisamos sempre, quando planejarmos, nos submetermos à vontade do Senhor, porque Ele tem o melhor plano. Por isso Tiago diz que, cuidado, você que amanhã fala que vai fazer isso, fazer aquilo, porque é o Senhor quem tem a resposta sobre qual é o plano que vai prosperar. E é interessante que, como por mais que caminhamos, nós percebemos a dificuldade que é aceitar o plano de Deus. Nós olhamos para os discípulos, eles pescaram a noite toda e já estavam guardando as redes, já estavam voltando para a praia, e Jesus chega e fala assim, não vai para a praia não. Joga a rede desse lado de cá. O projeto deles era encerrar a pescaria, mas o plano melhor de Deus era que eles lançassem a rede sobre a orientação do Senhor. Nós percebemos, meus irmãos, Pedro, novamente, quando Jesus fala do que iria acontecer, que importava ele ir para Jerusalém, sofrer na mão da liderança religiosa, ser morto, ser crucificado e morto. Pedro fala assim, Senhor, tenha dó de ti, não faça isso, Senhor. Mas quando nós olhamos a vitória de Jesus na cruz do Calvário, onde a morte não teve domínio sobre Jesus, nós percebemos que Deus tem um melhor plano. Quando, meus irmãos, nós olhamos Davi e Golias falando, olha, vou matar, vou jogar você para as bestas feras, vou fazer isso, e o povo atemorizado, nós percebemos que o melhor plano era aquele que não teria condições e nem o melhor preparo, matando Golias, e não Golias matando Davi, e o povo de Deus sendo envergonhado. Nós percebemos, meus irmãos, que quando os espias olharam Canaã, voltaram atemorizados, não acreditaram no plano e no projeto de Deus para o povo de Deus. Eles passaram 40 anos no deserto. Eles não entraram na terra prometida. E o povo de Deus entrou na terra prometida. Deus tem o melhor plano. Eu preciso, em nome de Jesus, sair daqui nessa noite com a convicção clara, a certeza absoluta de que, por mais que no estágio que eu esteja vivendo hoje, se eu ainda não conquistei aquilo que eu havia planejado, se eu não estou da maneira como eu imaginava estar, é porque Deus tem um plano melhor. Deus tem um plano melhor. E nós precisamos, meus irmãos, e por toda a Bíblia vai mostrar isso, mas esse texto, ele nos mostra claramente, meus irmãos, claramente, que Deus tem um plano, e um plano para dar vitória. Deus, lá em Jeremias 29:11, diz, eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. Por mais que nós estivermos passando dias difíceis, e estamos passando dias difíceis, é consolador saber que Deus tem o melhor plano, e Ele tem pensamento de paz e não de mal. Essa convicção vai fazer com que eu
caminhe mais na presença de Deus, que eu obedeça mais, que eu viva uma vida alinhada com os propósitos de Deus. Agora, meus irmãos, é até legal entendermos que Deus tem o melhor plano. Nós somos humanos, somos fracos, afetados pelo pecado, e realmente não dá para imaginar que o nosso projeto, o nosso plano seja melhor que o de Deus. Agora, então, se ninguém questionaria que Deus tem um projeto melhor, um plano certo, o que atrapalha eu e você estarmos vivendo uma vida pela fé de maneira muito mais influenciadora àqueles que estão à nossa volta? O que tem atrapalhado nós vivermos como pessoas que creem, indiferente de que a situação não pareça estar indo bem? Nós sabemos que o nosso Senhor é poderoso. Nós sabemos que devemos nos aquietar e saber que o Senhor é Deus. O que tem atrapalhado? E esse texto, ele traz para nós algumas verdades que nos fazem entender o que envolve saber que Deus tem o melhor plano. Versículos 2 a 7, meus irmãos, nós vamos perceber a realidade do plano de Deus. Deus tem o plano melhor, mas o plano dele não é como o nosso, meus irmãos. E nós percebemos que Deus ele faz algo tremendo. Ele chega para Josué com 30 mil homens e fala assim: Josué, tem muita gente aqui. Gideão, obrigado. Josué passou por aqui, ó. Ali, ó, Josué. Gideão, tem muita gente, Gideão. Você não precisa disso tudo. Meus irmãos, em nome de Jesus, pensa você perceber que o inimigo é grande, o número do inimigo é muito maior que o seu, e Deus chega para você e fala assim: não, você está muito forte. Você precisa ficar mais fraco, Gideão. Você precisa baixar a bola, Gideão. Você precisa diminuir, Gideão. Não há a menor possibilidade de nós acreditarmos que Deus tem o melhor plano se nós, humanamente, estamos ficando mais fracos. Se os nossos recursos estão diminuindo. Mas é isso que Deus chega e fala para Josué. Versículos 2 a 7, diz o Senhor a Gideão. Josué está terrível hoje. A Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os medianitas nas suas mãos. Meus irmãos, palavra de Deus, quem nos dá a vitória é o Senhor. Não é a nossa força que conquista a vitória que nós tanto precisamos. Então nós precisamos entender que o nosso Deus, ele não é limitado por quantidade de oposição, ele não é limitado por escassez de nada. Deus, ele é o Senhor dos céus e da terra. Nós não podemos entrar no discurso raso do nosso país que nós estamos em crise e agora está tudo difícil, as lojas estão fechando, não sai mais não, Anderson não vai vender loja, porque não, nós precisamos ouvir. Se for muito fácil, Israel vai se gloriar contra mim e vai dizer: a minha própria mão me livrou. Quando nós entendemos a realidade, meus irmãos, nós vamos perceber que é Deus quem faz cada movimento que nós temos feito. Quantas vezes nós temos tido dificuldade, meus irmãos, de entender, e aqui em Romanos 12, 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meus irmãos,
culto racional. Deus tem falado. Aqui, Deus fala para Gideão: Gideão, desce lá, se você tiver com medo, vai lá e você vai ouvir, você vai ser encorajado. E Gideão desce e vê um testemunho, meus irmãos, que um pão de cevada ia cair na mesa do general e ia derrubar tudo. Ia conquistar os medianitas. O cara que tinha um exército grande, agora ele era comparado a um pão de cevada. Não dá para entender que Deus tem o melhor plano quando nós estamos nos sentindo enfraquecidos. Mas a realidade, meus irmãos, é que Deus, Ele tem um plano. E esse plano, meus irmãos, é diferente. Ele diminui, fala: sai esse, sai esse, sai esse. Agora vocês têm que confiar não na capacidade de vocês. Vocês precisam confiar na minha fidelidade, no Deus fiel, no Deus que pode todas as coisas. Reflexão para nós. Nós temos confiado, meus irmãos, que é Deus quem faz, que é Deus quem nos dá vitória. Nós temos confiado que é Deus que tem um plano e um plano diferente. Nós, quando vamos fazer qualquer coisa, nós traçamos um bom plano de negócios, olhamos os pontos fracos, os pontos fortes, as ameaças, e vamos lá olhando todas as técnicas de administração, mas aqui Deus chega e fala assim: está muito bom isso, vou dar uma piorada nisso, vou dar uma piorada. Gente, todo final do ano a gente sai assim: poxa, como eu passei esse ano. Louvado seja Deus. A realidade do plano do Senhor é um plano diferente. E mais, meus irmãos, versículos 9 a 14, esse plano de Deus é revelado pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar... Errei aqui de novo, ó. Hoje está terrível. É por causa do congresso da FEL que eu vou viajar, já estou pensando no ônibus. Versículos 9 a 14. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Não vai entregar. Deus, Ele não vai fazer nada. Ele já tem nos dado a vitória, porque eu os entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce com teu servo, teu moço puro ao arraial, e ouvirás o que diz, e depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Essa vontade de Deus é revelada. Meus irmãos, nós precisamos entender que Deus tem falado, mas muitas vezes nós estamos insensíveis ao falar de Deus. Quantas vezes Deus tem usado o mundo, as pedras para falar, e nós não temos ouvido. Deus tem um plano diferente. Deus revela esse plano: olha, vai ser desse jeito, é só com esses 300 homens. Nós precisamos, em nome de Jesus, entender que Deus sabia das preocupações de Gideão. Deus sabe das nossas preocupações. E Deus, meus irmãos, Ele nos orienta. Deus sabe que quando trata de mim, de você, Ele quer somente uma coisa: obediência. Deus quer que eu e você obedeça, e muitas vezes nós ficamos falando assim: não, eu vou obedecer, mas assim não está muito lógico, não posso. Nós queremos colocar Deus dentro da nossa caixinha de entendimento, mas não. Deus revela e quer uma atitude pela fé. Quando Deus lida conosco, Ele responde que Ele tem um plano que só pode ser cumprido pela fé no Deus fiel. A fé que faz com que você persevere até o fim, que você seja fiel até o fim. E como Deus fala? Deus fala através da revelação do Espírito Santo. Deus fala através de pessoas que dão testemunho conosco. Hoje nós falamos na escola dominical que nós cremos no sacerdócio universal dos crentes. Não dá para a pessoa chegar e falar assim: Deus falou, mandou um recado para você. Não, Deus fala com outro e fala comigo. Mas Deus, Ele confirma resposta de oração.
Deus confirma. Ele usa as pessoas para falar aos nossos corações. Ele usa as circunstâncias da vida. E muitas vezes nós estamos insensíveis. Agora, qual é a questão central, meus irmãos? Para entender a realidade dos propósitos de Deus, é que Deus vai direcionar o seu povo. Deus vai direcionar o seu povo. Eu preciso, em cada projeto meu, eu preciso falar qual é a vontade de Deus, o que esse projeto vai glorificar a Deus, e muitas vezes nós vamos abortar projetos, porque projeto de Deus, para aqueles que querem ser fiéis até o fim, não pode de maneira nenhuma romper princípios do Senhor. Nós precisamos, em nome de Jesus, entender isso. Projeto de Deus, um projeto diferenciado, um projeto que é revelado e é um projeto totalmente diferente. Quantos homens Gideão teve que olhar e indo embora? É loucura. Vai lá, 22 mil, deixa só 10. Daqui a pouco, 9.700 indo embora. Senhor, mas nós estamos indo para a guerra. Não tem lógica, Senhor. Deixa mais um grupinho aqui. Não, só 300. O plano de Deus, meus irmãos, não pode ser igual ao nosso plano. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Agora, muitas vezes, os nossos projetos, meus irmãos, eles não denotam uma vida de pessoas que verdadeiramente já receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Se o projeto não tiver a lógica humana, eles não fazem. Nós esquecemos que essa mensagem é atualizada no Novo Testamento, em Mateus capítulo 6, Sermão do Monte, dizendo que, Gideão, primeiro o reino de Deus, busque a vontade de Deus, deixe que a guerra é do Senhor, fica quieto, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus, Ele será exaltado. Nós precisamos, em nome de Jesus, entender a realidade do plano de Deus, um plano que é revelado, que é diferente, um plano, meus irmãos, que é explicado para nós. E nós precisamos, em nome de Jesus, entender que quando eu ando no caminho do Senhor, por mais que não tenha lógica, o caminho do Senhor é um caminho melhor. E o que Deus requer, meus irmãos? Para que nós verdadeiramente possamos testemunhar para as pessoas que Deus tem um plano melhor. Entender que esse plano, essa realidade do Senhor, é uma realidade que exige de nós algumas coisas. Há um requisito, um pré-requisito para que você seja abençoado e obtenha vitória quando a sua vontade é submetida à vontade do Senhor. Os requisitos do plano do Senhor. O plano de Deus para mim e para você. Se você diz que quer verdadeiramente andar de acordo com os projetos de Deus para a sua vida, quais são os requisitos? Será que nós temos praticado essas coisas? Quando nós olhamos o tanto de homens que Gideão teve que abrir mão para se encaixar na quantidade que Deus queria que fossem para a batalha, não há a menor possibilidade de você querer dizer que vive o projeto de Deus se você não está preparado para planos que demandam renúncia. Planos que demandam renúncia. Nós precisamos, em nome de Jesus, saber que nós precisamos renunciar ao nosso eu, renunciar à nossa lógica. Nós precisamos, em nome de Jesus, falar: seja feita a tua vontade, não o que eu quero, mas o que tu queres. Eu tenho falado no gabinete para pessoas que têm ido se aconselhar: pastor, o que eu preciso fazer para melhorar a minha vida? Eu falo assim: morra, meu irmão. Morra, você está muito vivo. Morra, porque é morrendo que se vive.
E nós percebemos, meus irmãos, que quando o eu morre, a pessoa de Cristo Jesus, ela aparece na vida do servo do Senhor. Wesley Hill, mas é isso mesmo, Wesley. Precisamos morrer, porque é morrendo que se vive. As pessoas que são mais realizadas são aquelas que, eu não quero fazer esse projeto, eu quero fazer o projeto do Senhor. E o projeto do Senhor, não há diabo, não há inferno que retenha o projeto do Senhor. Essa igreja é testemunha de quantos reveses o inimigo já atacou aqui nessa igreja, mas a obra do Senhor prospera. Então demandam renúncia. 32 mil soldados para 300 soldados. Alguém que era considerado o líder de um grande exército, agora ele é um pão de cevada. Um pão de cevada de Deus é muito melhor do que um líder de um grande exército. Quantas vezes nós estamos tristes, não é porque Deus não tem nos abençoado, mas é porque Deus tem moído a nossa vida para quebrar o nosso orgulho, porque, meus irmãos, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes, e nós não percebemos que Deus quer que você renuncie, Deus quer que você se humilhe diante da poderosa mão de Deus. Deus quer que você entenda: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Jeremias 29:11, eu que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. Meus irmãos, a vida não tem a ver com os nossos planos. A vida cristã tem a ver com a vontade de Deus para cada um. E nós estamos insatisfeitos porque os nossos planos não estão caminhando como imaginávamos. Mas Deus quer que você obedeça. Deus quer que eu e você possamos falar: seja feita a tua vontade. É a oração de Jesus. O plano de Deus exige, meus irmãos, mais do que renúncia, mas uma contemplação submissa à vontade de Deus. Parece que é fácil você ser afrontado, parece que é fácil você perceber que achava que ia estar muito melhor no final do ano e você não está tão melhor assim. Você começa a contemplar as dificuldades, as lutas, as oposições. Mas quando você sabe que o Senhor Jesus reina, você sabe que Deus é conosco, você contempla de maneira submissa. Gideão, ele foi submisso e foi olhando as pessoas indo embora. Foi olhando. E na verdade, meus irmãos, certamente não era fácil perceber que tinha uma grande batalha, ele tinha um grande exército e teve que abrir mão daquilo. Mas ele foi submisso à vontade de Deus. Ele foi submisso. 300 permaneceram. 300 tiveram que andar em obediência. Diz o texto aqui, meus irmãos, que quando eles chegam num determinado lugar pré-estabelecido, eles param e fazem exatamente como foi ordenado. Mesmo sendo 300, presta atenção, você está na guerra gritando, quebrando tudo, ficar parado, não dar um passo, porque Deus mandou fazer só isso. E agora nós chegamos falando assim: poxa, então o ponto para vencer é nós arrumarmos 300 pessoas que bebem água desse jeito, que vai ter a vitória. Não. O princípio que Deus está falando aqui é que você precisa obedecer, submeter-se à vontade do Senhor. 1 Samuel 15:22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Palavra de Deus. Nós precisamos
entender que só vai perseverar, ser fiel até o fim, aquele que entende que obedecer é mais importante. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como a servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Efésios 6:6. João 14:15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A palavra de Deus só persevera, só é fiel até o fim, aquele que obedece. O plano de Deus requer firmeza, meus irmãos. Meus irmãos, eles só obedeceram, eles se humilharam. Esse é o pré-requisito. Se você quiser obter vitórias no nome de Jesus, tenha firmeza de fé. Não duvide, sem fé é impossível agradar a Deus. Pensa, 32 mil homens para 300, tem que ser firme na fé. E muitas vezes nós precisamos, Senhor, aumenta a minha fé, me ajuda na minha falta de fé, mas nós queremos ostentar, achamos que, não, eu sou o cara de fé, e não temos coragem de nos humilhar. Senhor, essa prova está muito grande, eu não tenho essa fé toda, me ajuda, porque o plano de Deus requer firmeza. E muitas vezes, quando eu entendo que o plano de Deus, ele requer firmeza, se está difícil eu orar sozinho, eu vou chamar pessoas para orar comigo. Jesus chamou os discípulos para orar com ele. E tem pessoas que têm passado por lutas e não conseguem compartilhar pedidos de oração. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Meus irmãos, eu tenho falado que o crente, quando entende o projeto de Deus, tem uma vida consagrada ao Senhor, nada dá errado para o crente. Vou repetir. Se você tem uma vida consagrada ao Senhor, está em comunhão com Deus, nada dá errado para você. Nada dá errado. Nós somos mais do que vencedores. E quantas vezes nós andamos como pessoas derrotadas, vivemos falando, nada está dando certo, porque nós não entendemos que servimos a um Deus que tudo pode, e se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, mas fica sabendo que nós serviremos ao Senhor. Nós precisamos, em nome de Jesus, entender que nada dá errado com aqueles que estão na presença do Senhor. Poxa, mas e o meu imposto de renda que ainda não saiu até hoje? Até hoje não saiu. Parece que isso não bate. Gente, se eu entendo que Deus é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, está comigo, Ele sabe, Ele pode, e eu tenho feito segundo a vontade do Senhor, eu preciso em tudo dar graças, porque essa é a vontade de Deus. E não queira que Deus deixe você a sua própria sorte. Nós precisamos, em nome de Jesus, o resultado, meus irmãos, daqueles que adequam os seus projetos aos projetos de Deus, é que os inimigos de Deus são vencidos. Quando Deus é que está no comando, os inimigos de Deus são vencidos. Esse povo, esses 300 homens, eles param, tocam as trombetas, quebram os jarros, faz aquele barulho, grita, e o povo vai embora e eles ficam parados. Nós temos invertido. Nós queremos fazer o que Deus tem que fazer e queremos que Deus faça aquilo que nós temos que fazer. Nós precisamos obedecer àquilo que Deus tem feito. Nós precisamos nos submeter, porque Deus faz. Os inimigos de Deus são vencidos. Gideão viu a vitória através de uma obediência, através de um quebrantamento diante da vontade do Senhor. Versículo 23, meus irmãos, do capítulo 7, diz o seguinte: Então os homens de Israel, de Naphtali e de Asser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas, depois que aqueles 300 fizeram a vontade do Senhor.
Aí chamou mais gente para perseguir. Deus é um Deus que dá vitória ao seu povo. Nós, muitas vezes, temos duvidado, meus irmãos. Nós precisamos entender que Deus dá vitória. Versículo 7 e 8 falou assim, eu já entreguei os midianitas às suas mãos. Agora, se você não estiver acreditando, vai lá e seja encorajado. Meus irmãos, Deus é Pai. Deus é amor. Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Será que nós temos dúvidas de que Ele vai nos dar muito mais agora que somos filhos de Deus? Romanos 8,37 diz, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. 2 Coríntios 2,14, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância de seu conhecimento. 1 Coríntios 15, 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vitória só através de Cristo Jesus. Meus irmãos, já estamos terminando. Quando nós entendemos que o projeto de Deus, ele não pode ser frustrado, o projeto de Deus não pode ser interrompido, nós vamos alinhar nossa vontade à vontade do Senhor e descansar. Nós teremos uma vida muito mais tranquila, muito mais serena, porque sabemos que Deus está no controle. Nós vamos ficar calmos. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 4, 7 a 10, que nós temos esse tesouro em vasos de barro. Para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus. Mas nós achamos que nós é que temos o poder. Acho que foi o João. O João tem mandado bastante mensagem, João. O João mandou uma mensagem do jumentinho que chegou em casa se achando. Foi você mesmo, João, do jumentinho? Chegou se achando, mãe, eu estou podendo, mãe. Lá em Jerusalém, todo mundo me aplaudiu quando eu cheguei, cantou, gritou, e, nossa, eu sou bom, mãe. Aí a mãe do jumentinho falou assim, filho, volta lá amanhã, sem ninguém importante em cima de você. Ele voltou, ninguém nem percebeu. Meus irmãos, nós só somos importantes porque a excelência está no poder que habita em nós. Se nós, sem Cristo Jesus, não somos nada, nós precisamos, em nome de Jesus, entender, é tão tranquilo, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Eu sou atribulado e não sou angustiado porque sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o Senhor, quando quiser, Ele vai me livrar. Eu sei que Deus, Ele está comigo ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E nós somos perseguidos, porém não somos desamparados. Você pode estar passando perseguição e você sorri, você louva, você canta, porque você sabe que não está desamparado. Nós somos abatidos, porém não somos destruídos. Nós estamos sempre levando no corpo o morrer de Jesus. Por isso que eu falo, morra. Nós estamos levando o morrer de Jesus. Porque Jesus morreu, mas ressuscitou. Nós precisamos ter o mesmo sentimento. E Paulo ainda fala, olha, Deus tem me dado tanta revelação que para que eu não me achasse, Ele me pôs um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear. E eu pedi a Ele que tirasse, mas 3 vezes Ele me deu a mesma resposta, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou gloriar até nesses momentos difíceis. Eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. E nós, meus irmãos, quando estamos fracos, nós só murmuramos. Nós, por amor de Cristo, não queremos passar nada. Nosso Senhor foi servo sofredor. O que nós temos passado por amor de Cristo?
E quando nós obedecemos, Deus é exaltado. A pessoa vai olhar você perseverando, você adequando a sua vida aos projetos de Deus. As pessoas vão dar glória a Deus. Vão falar assim, poxa, só Deus para fazer com que você continue nessa caminhada. Nós precisamos entender que quando nós afastamos dos projetos de Deus, a derrota é certa. Até quando você tem vitória, mas que é uma vitória fora dos projetos de Deus, uma vitória que não glorifica a Deus, é derrota. Agora, quando você perde, humanamente falando, mas glorifica a Deus na sua obediência, você vai perceber que algo muito melhor vai surgir do projeto do Senhor, porque Deus tem um plano melhor. Em nome de Jesus, que a nossa vida seja uma vida de obediência, uma obediência que tem um único objetivo, apontar luz para Cristo Jesus, levar glória para Jesus. Não queira, nas suas conversas, falar, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Declare o que Deus tem feito na sua vida. Agora, será que nós temos falado tantas vezes, Deus está brincando com os planos dele? Não fale isso. Deus não é homem. Deus é um Deus santo. E a melhor coisa que eu e você, ao invés de falar que quando eu faço o plano, Deus sorri, ele é maquiavélico, ele gosta de ver a gente errar. Não, ele tem um plano melhor. E nós precisamos submeter a nossa vontade à vontade do Senhor. Ele tem o melhor plano para a minha vida, ele tem o melhor plano para a sua vida, e a vontade dele, quando é obedecida, ela vai nos conduzir à vitória. Agora, qual é o melhor plano de Deus? Às vezes a gente não consegue perceber um motivo de agradecimento. O melhor projeto de Deus foi salvar aqueles que estavam perdidos nos seus pecados e delitos. O melhor projeto de Deus foi Deus ter nos amado de tal maneira que deu um único filho dele para morrer ali na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Meus irmãos, não há fracasso para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. E não há nenhum outro nome, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. E eu quero ser fiel até o fim, servindo ao meu Senhor Jesus. Eu quero ser fiel até o fim, porque eu quero andar ao lado do meu Senhor invencível. E nós vamos cantar agora. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. É possível, sim, ser fiel até o fim, quando nós somos fiéis e sinceros, seguindo ao nosso Senhor. Que Deus nos abençoe.